Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade no curso. Na aula passada nós vimos a questão da conexão com o banco de dados, né? Fizemos um cadastramento simples, né, de um campo só. E na aula de hoje a gente vai ver uma parte mais interessante, né? Um cadastro mais complexo, né? Envolvendo aí 3 classes, né? Portanto, gravando aí em uma tabela chamada produto. Então, vou mostrar para vocês aqui o banco de dados, né, que eu fiz. Então, a gente vai usar a tabela departamento, né. Então, cadastrei já alguns departamentos. Isso dá para, com a aula anterior, já dá para a gente fazer pelo menos um cadastro simples, né, de departamento. Também fiz aqui a parte de fabricantes, né? Então também cadastrei alguns fabricantes e na tabela produtos aqui vocês podem ver aí, eu já cadastrei um produto aqui para teste, né? Entendendo então a estrutura do projeto, né, do banco de dados, nós temos então um produto, né, produtos. E aí a gente tem aqui duas chaves estrangeiras, né, que é departamento e fabricante, por isso que eles são numéricos aqui, né? E já mostrei aí departamento e fabricante. Então a gente tem produto com duas chaves estrangeiras, né? Então agora a gente vai ver o projeto feito em C Sharp, né, usando o Visual Studio, né, como a gente já tem feito nas outras aulas. Então, vou mostrar para vocês aqui o layout, né, da tela. Então, fiz um layout desse jeito aqui, né. Então, aqui bem simples, uma label aqui em cima, né. Muitos aí já estão fazendo telas mais caprichadas, né. Temos aí a descrição, né, uma label, também a caixa de texto. Resumo, uma label e uma caixa de texto. Departamento, aí nós temos uma combo box, né? Um drop down list box, né? Então, bem tranquilo, mas aqui a gente vai perceber que tem uma coisa interessante, que é o autocomplete, né? Então, aquele campo que a gente começa a digitar o valor e ele automaticamente faz uma busca para a gente. Então a gente vai ver que automaticamente não existe. Esse é um processo que a gente tem que fazer ele todo manualmente, né? Então olha que interessante, eu coloquei um texto, né? uma caixinha de texto, né? Tá marcado aqui, ó. E aqui embaixo eu coloquei um list box. Tá vendo aqui, ó? Um list box. Só que esse list box, na primeira vez que ele aparece visible false, tá vendo? Então, e como é que é o funcionamento dele? Quando a pessoa começa a digitar o que ela quer buscar aqui na caixinha de cima, né? Vocês vão ver aqui, ó, que no Keyup, né? Na hora que ele tira o dedo da tecla, o que eu pergunto? Eu pergunto se o que está dentro da caixinha, o texto que está dentro da caixinha, ele é maior do que 2. Ou seja, se for maior que 2 caracteres, o que ele vai fazer, né? Ele vai instanciar a classe fabricante, né? Um objeto da classe fabricante, e vai chamar o listar, né, desse fabricante passando o que está na caixinha. Então, se a gente for visitar o método aqui, olha que interessante. Uma coisa que vocês já devem ter aprendido lá em banco de dados, né? Que é fazer uma seleção usando like, né? Ou like também. Então, olha lá. Né? Então, a gente vou criar um array list. Já é um assunto conhecido
nosso aí, né? Aqui eu vou arrumar que não é fabricante. Então, ó, criou o objeto da classe list, né? Que contém objetos da classe fabricante. E aí eu faço a conexão, né? Pego a conexão, abro a conexão. A gente já viu aí a classe de conexão na aula anterior, né? Vimos que tem que ter as referências aqui do NPG-SQL. Né? Algumas pessoas erraram aí na avaliação, né? Mas faz parte, né? Mas sempre relembrando aí, quem tem alguma dúvida com relação a isso, pode tirar a dúvida comigo ou visitar a nossa aula anterior para tirar essa dúvida, onde eu explico detalhadamente como a gente faz para colocar essa referência ali. Né? Bom, e ele vai fazer a busca usando o que? A parte que a pessoa digitou lá na tela, né? Então, se ela digitou, sei lá, D-E-L, né? Del, né? E aí ele vai vir aqui e vai buscar se tiver, e vou limitar aqui ainda a consulta, ó, em 5 registros, né? Então, qual que é a intenção de usar um autocomplete na sua tela, né? É não fazer com que o usuário escolha somente os valores já pré-determinados, mas também se você tiver 1000 registros, você não vai trazer os 1000 registros, né, na tela. Então você deixa ele começar a digitar e a partir do terceiro caractere, então ele vai trazer 5 registros. Então qual que é a intenção disso? A gente diminuir a carga do banco de dados, né, e fazer um elemento de interface que o usuário se sinta bem, né? Então a aplicação fica uma aplicação rápida, né? E ao mesmo tempo não faz o banco de dados sofrer tanto buscando um monte de registros lá, muitas das vezes desnecessário, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas classes que a gente usou para fazer esse projetinho. Né? Então a gente viu aí como que a gente fez o formulário. Então temos aqui, eu costumo sempre dizer, né? Se você tem um elemento na interface que é do tipo combo box, né? Ou list box, você não pode deixar, né, de criar uma classe para esses elementos, né? Então isso daí não é uma regra escrita em livros, né? Mas aí vocês vão perceber ao longo do tempo que faz todo sentido, né? Então sexo, cidade, estado, departamento, fabricante, né? Função, cargo, né? Todos esses daí, essas entidades que você já meio que pré-determina, né, no seu sistema, que a gente chama de casos de uso de configuração, né? A gente sempre faz uma classe para eles para facilitar a manipulação dos dados, né? E dos dados com relação ao banco de dados também, né? Então, no caso aqui, a gente vai fazer uma classe departamento, né? Então, ela está aqui, ó. Nós temos aqui ID e descrição. Então, por hora, para que você não se perca na forma de fazer a análise, né? O que a gente faz no começo? No começo a gente meio que faz assim, né? Ó. A gente tem nós temos a tabela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nós temos a tabela departamento, nós temos a classe departamento. Nós temos o atributo ID
e nós temos o campo ID. Nós temos a descrição e nós temos o campo descrição, né? Então, para que você não se perca nesse primeiro momento de fazer essa integração de o que é banco de dados, o que é classe, a gente adota esse mecanismo, né, que é um mecanismo 1 para 1, que é um atributo, um campo, outro atributo, outro campo. Assim, você consegue fazer a maioria dos sistemas, né, e não fica com uma ideia de que é difícil, que é complexo, né? Mas isso é só no primeiro momento. A partir do momento em que você vai se acostumando com o desenvolvimento, você vai percebendo que as classes, né, elas são elementos próprios, distintos dos dados, né? Então, mas nesse primeiro momento é importante que você entenda dessa maneira para ficar mais fácil, né? A gente criou aqui um construtor cheio, né? Um construtor vazio, desculpa, esse construtor a gente não vai usar para nada. E fizemos um método listar, né? Método listar, toda classe vai ter um método listar. A gente criou aqui então de departamento, né? Um ArrayList de departamento, fizemos a conexão com o banco de dados, né? Pegamos a conexão aqui. Então, na aula passada, eu fiz uma conexão usando uma classe estática, né? Aqui eu já não fiz a classe estática, tá vendo? Então, se você quiser usar a classe estática, pode, né? Se você não quiser usar a classe estática, você precisa declarar o objeto antes de usar, né? Bom, eu faço a seleção no banco de dados, trago os dados e faço um while, enchendo o ArrayList. De qualquer maneira, vai sempre fechar a conexão, né? Ele tenta fazer tudo certinho, né? Caso dê certo, ele vem aqui para o Finally e encerra a conexão. Caso dê errado, né? Ele cai aqui no cat e vai retornar um ArrayList vazio, né? Então, se não aparecer nada lá na tela, significa que você ou errou na hora de fazer a tabela, né, os campos da tabela, o nome da tabela, né, ou errou na conexão, né, com o banco de dados, ou não tem nenhum registro na tabela, né, tá tudo certo, mas não tem registro nenhum. Então, de qualquer maneira, ele não vai mostrar erro nenhum, né? Não vai explodir um erro na tela do usuário, vai simplesmente mostrar uma caixinha lá Combo Box em branco, né? Bom, na classe fabricante, que eu já mostrei, né? Mas do mesmo jeito que a gente viu a parte do departamento, a gente também tem aqui, ó, tá lá, o atributo ID, campo ID, o atributo descrição, campo descrição, o atributo ID situação e o campo ID situação, né? Então, sempre relembrando aí, né? Isso é uma regra inicial, básica, né? Que a gente apresenta para quem está começando já ter essa noção, né? Bom, não vamos usar esse construtor, né? Então temos um construtor vazio aqui. Nada impede de você fazer um construtor cheio também, né? E aqui, né? Mais uma vez aí, a gente vai fazer a listagem aí dos fabricantes, né? E essa listagem de fabricante, eu acabei fazendo ela aqui, porque se você quiser usar uma combo box,
né? Ela já está pronta aqui, o método listar, né? Então ele funciona da mesma maneira que a gente fez para departamento, porém ele vai trazer todos os registros do banco de dados, né? Então se você analisar e você perceber que não tem tantos registros assim, né? Sei lá, vem 20 registros, 30 registros, não tem por que você fazer um autocomplete. Agora, se vier mais do que 30, 40, 70, se tiver mais registros, aí já é aconselhável você pensar aí na questão do autocomplete, né? Bom, outro método que a gente fez foi o listar por parte, que eu apresentei para vocês no comecinho. Então ele vai fazer o que? Ele vai só trazer, né, fabricantes que têm parte do nome, né, igual, né, que aquilo que foi digitado na tela. Por outra vez, a nossa outra classe, né, vai ser a classe produto, né? E perceba mais uma vez que aqui nós mantivemos a mesma prerrogativa já apresentada para as outras tabelas, mas essa tem uma questão importante, né? Que é o que? A tabela produtos aqui, ó. Então a gente vê que tem aqui, ó, o atributo ID, o campo ID, descrição, o campo descrição, campo resumo, o campo resumo. E departamento, né? Departamento, ele é do tipo departamento, tá vendo aqui, ó? Então perceba que agora já existe uma diferença com relação às outras classes, porque essa classe aqui já é uma classe que ela é agregada, né? Então existe produto e esse produto tem duas agregações, departamento e fabricante. E como é que isso daqui fica quando eu vou representar no banco de dados, né? Então eu vou representar como chave estrangeira, né? Então isso daí também é uma outra técnica importante, porque a gente não pode usar inteiro aqui e inteiro em fabricante. Se a gente usar número em fabricante, a gente não está trabalhando orientado a objeto, né? Está trabalhando orientado a dados, aí sim a coisa perde um pouco o sentido, né? Então, se é uma agregação, se produto pertence a um departamento, né? Se produto pertence a um fabricante, então esse pertence vai se transformar em chave estrangeira no banco de dados e vai se transformar numa agregação, né? Ou uma composição na classe, né? No caso aqui na classe produto, tá ok? Então, bom, temos aí o método construtor vazio, construtor cheio, construtor mais cheio, né? Então eu fiz várias sobrecargas aqui, ó, de construtor para vocês sempre terem aí uma visão, né, de sobrecarga de construtor. Isso é muito importante que você aprenda lá em implementação orientada a objeto. E aqui o método cadastrar, né, tranquilo, né, nada diferente daquilo que a gente já viu, né, só aqui faltou um finally aqui, ó, né, e fechar a conexão ali, né, que como a gente já fez em outros aqui, ó, fecha a conexão com o banco de dados. Sempre importante você tá fechando essa conexão. O nome que eu dei aqui, né, ó. Tá vendo que esse dado tá dentro do try e aí ele não está querendo aceitar aqui o finally, ó. Se for assim, o que você faz? Pega esses dados aqui, ó, né? Esse dado, essas duas declarações aqui, copia fora do try, né? Pronto, já resolve o problema aqui. Então, isso aí é uma coisa legal que acontece quando a gente está fazendo o código, né? Passar isso daí para o aluno para que esses erros, se eles acontecerem, aí já sabe como resolver, né?
Bom, então cadastro simples, né? Perceba que se você faz pensando, né, na orientação objeto, o seu código fica mais limpo, o seu código fica mais elegante, né? E agora perceba que na hora que eu vou pegar o departamento, né, eu pego assim, ó, this, né, ponto departamento, ponto ID, ó. Eu vou buscar o ID que está lá em departamento, né? Então vocês vão perceber que na hora que eu fizer o cadastramento, né, a criação do objeto produto, a gente tem que criar o objeto departamento, tem que criar o objeto fabricante, colocar o departamento dentro de produto, o fabricante dentro de produto, para que a gente consiga fazer essa jogada aqui, né? Que ela é correta, né? Bom, então vamos dar uma olhada agora aqui, ó, né, no botão gravar, né? Eu já expliquei como que funciona aqui o método do autocomplete e aqui o botão gravar. Então, quando a pessoa aperta o botão gravar, ó, eu crio o objeto produto e coloco os dois campos, ó, resumo e descrição. Quando eu vou colocar departamento, ó, eu crio o objeto departamento, pego o dado, né, lá da combo box, né, qual foi o ID que ele selecionou lá, e coloco dentro do departamento ID, né? E coloco o objeto departamento dentro do objeto dentro do atributo departamento do produto. Tá? Então é aqui que acontece, né, a famosa agregação, né? Veja o que acontece com o fabricante, é a mesma coisa. Declaro o fabricante, instancio o objeto, pego o fabricante selecionado no list box, né? Então isso daí é uma coisa legal, né? Porque quando ele seleciona no list box, eu coloco o texto do list box lá no campo para ver que ele selecionou, né? Mas eu mantenho o list box ainda na tela para ele ficar com o que o cara selecionou por último, né? E coloco o fabricante dentro do atributo fabricante de produto e vou fazer o cadastramento, né? Quando eu vou fazer o cadastramento, vai entrar naquele método de cadastrar e vai fazer. A gente vai ver ele funcionando passo a passo daqui a pouco, né? Bom, o método load, né? No momento em que o formulário for carregado, né? Isso eu não posso esquecer de fazer, né? Então, o método load aqui, ó, né? Ele vai instanciar departamento e vai fazer a listagem de todos os departamentos, né? Se eu quisesse fazer também da listagem de fabricantes, eu também poderia fazer aqui, ó, né? Mas por hora eu não fiz porque a gente vai usar o método aí do autocomplete, né? Como já foi explicado. Então a parte mais engraçada desse método do autocomplete, ele tá por conta desse método aqui, né? Porque quando ele ele começa a digitar na caixinha, eu faço a busca, encho a caixinha, né, o list box, e deixo ela aqui, ó, ela visible true, né? Porque se ele digitou e eu encontrei alguma coisa, eu deixo lá visible true, né? Caso contrário, eu deixo ela visible false. Agora, quando ele clicar em um dos fabricantes, eu pego o texto e jogo na caixinha lá do fabricante, né? E automaticamente eu desapareço com a list box lá da tela, né? Então isso dá aquele efeito, né, de você começa a digitar, ele aparece, né? Aí depois você seleciona, ele desaparece, né? Bom, muito bem. Então todos os códigos aí que a gente usou, eles foram aí passados, né? Então agora a gente pode ver
a operação, né? Como é que ele vai funcionar. Então eu vou pôr um breakpoint aqui no gravar, né? Vou pôr um breakpoint também aqui no load, para a gente ver ele enchendo a caixinha de departamento. E vou pôr também aqui o método load na hora que ele começar a digitar o campo, né? Então na hora que a gente roda o programa, a gente vai perceber que vai parar ali naquele breakpoint, né? O departamento. Então ele vai fazer, vai lá na busca, né? Ó, vai fazer a conexão, ó, abriu a conexão, fez a seleção, trouxe os dados, ó, tá enchendo o array list de departamentos, ó, e vai retornar o array list, ó, 4 departamentos. Tá lá, ó, colocou, olha lá, apareceu na tela direitinho. Então, o funcionamento desse caso de uso aqui, ele funciona da seguinte maneira, né? O usuário vai digitar o nome do produto, então vou colocar aqui tênis, tênis de basquete, basquetebol, né? Resumo aqui, ó. Vou direitinho aqui, tênis. Não. Tênis para prática de esporte. Aí, ó, ele vai selecionar o departamento, né, aqui, ó, e vou escolher aqui calçados. E agora vem aquela parte legal, né, do autocomplete, ó. Eu vou começar a digitar aqui o nome de um fabricante, ó. Quando eu digitar a terceira tecla, ó, ele vai fazer o quê? Então, o length é maior do que 2. Então, ele vai fabricante e vai fazer a listagem, ó. Que legal. Olha lá, parte é, né, ó, NIK, ó. Ele vem aqui, montou o select, tá vendo ali, ó, com ilike, né, ó. Ilike aqui, ó. Executou e se trouxe algum, ele vai montar o array list e olha lá, ó, vai visible true na tela. Olha lá, Nike, ó. Se eu clicar nele, fica escrito Nike, né? E aí eu posso gravar, né? Quando eu clicar em gravar, aí vem aquela parte importante, né, que você deve ter na cabeça, né? Por isso que é importante fazer o exercício ou visualizar esse vídeo várias vezes, que é para você ficar com esse ritmo, né? Com esse passo a passo na cabeça, né? Então, vai lá, declara, instancia produto, né? Coloca a descrição e o resumo. Aí no departamento, ó, eu não posso setar direto o dado lá no atributo departamento. Eu tenho que criar um objeto departamento, passar o que a pessoa escolheu lá na tela para dentro do ID e colocar o departamento dentro do atributo departamento. Ó. A mesma coisa com o fabricante. Agora ele vai cadastrar. Criou a conexão, montou o comando, ó, vai pegar a descrição, o resumo, o ID, ó, tá vendo que está em departamento.id e fabricante.id. Eu estou sendo bastante enfático com relação a essa parte do cadastramento, da agregação do objeto, porque isso daí faz muita diferença na hora da programação, na hora da análise orientada a objeto, implementação orientada a objeto, banco de dados. Então, o código parece ser um código simples, mas ele tem muito conceito em volta dele, né? Então, volto a repetir,
No caso de dúvidas, aí repita várias vezes a aula, né? E ainda tendo dúvidas, pode me procurar e a gente vai tentar diminuir, vai tentar dirimir essa dúvida aí para você. Então, executou o comando, fechou a conexão e dá mensagem, registro cadastrado com sucesso. Tá certo? Então, se a gente for lá, vou fechar aqui. Se a gente for lá no banco de dados, a gente vai ver aqui, ó, na tabela produtos, tinha um produto só e agora ele tem aí 2 produtos. Tá certo, pessoal? Então, essa foi mais uma aula. Espero que vocês aí consigam aproveitar ao máximo, né, dessa aula. É uma aula extremamente importante, né? As aulas agora que vêm a seguir são aulas extremamente importantes, né? Aulas que vão aí realmente fazer a integração dessas 3 disciplinas, né? Que é análise orientada a objeto, implementação orientada a objeto e banco de dados, né? Através do ambiente visuais, para que você possa, então, mesmo nesse terceiro semestre, já conseguir fazer um software, né? Um software simples, né? Mas um software aí com começo, meio e fim. Tá certo, pessoal? Então, boa sorte, bons estudos e vamos em frente.